Bom dia a todos. Sintam-se bem nessa casa legislativa. Registrar aqui a presença do secretário presente. Convido as autoridades para compor a mesa. O senhor Magdonel Valério, secretário municipal de Transparência e Controle Interno. O senhor Nilcete Fontenelle, contador-geral do município. Faço presente para compor aqui a mesa. Quero aqui registrar a presença dos contadores do município, Moisés e Gildomar. A Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, declara aberta a audiência pública número do primeiro quadrimestre de 2025, conforme a Lei Complementar 101 de 2000. Peço o vereador Newton Lopes para fazer a leitura do ofício que foi enviado à Comissão de Finanças, Obras e Serviços Públicos, informando a realização da presente audiência pública. Só uma ressalva, gostaria também de registrar aqui a presença da vereadora Nazaré Luz. Bom dia a todos. Bom dia, população de Buriticupu, secretário Magdonel, senhores vereadores, representantes do município. Ofício 021/2025. Ao excelentíssimo senhor José Verto Nunes Araújo, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Buriticupu. Assunto: solicitação de espaço físico e estrutura da Câmara Municipal para audiência de prestação de demonstrativos financeiros do primeiro quadrimestre do exercício de 2025. Excelentíssimo senhor José Verto Nunes Araújo, ao tempo que lhe cumprimentamos, servimos-nos do presente para informar que, em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com a Lei Orgânica deste município, esta Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno estará realizando audiência pública para prestação de demonstrativos financeiros e gestão consolidados referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025. Para tanto, solicitamos dessa presidência a disponibilidade do prédio da Câmara Municipal, bem como sua estrutura de mobiliários e pessoal. Havendo manifestação positiva, informamos que a referida audiência será realizada a partir das 10 horas do dia 28 de fevereiro, acho que houve aqui do dia 28 de maio do corrente ano. Sem mais para o momento, esperamos poder contar com a vossa colaboração e aproveitamos para renovar votos de elevada estima e consideração. Buriticupu, Maranhão, 12 de maio de 2025. Gostaria de pedir aqui que o nosso relator, o vereador Newton Lopes, que leia o edital, por favor. Edital de convocação para audiência pública número 001/2025. O secretário municipal de Transparência e Controle Interno do município de Buriticupu, Maranhão, no uso das prerrogativas e obrigações que lhe são conferidas pela Lei Municipal de número 563/2025, considerando o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com a Lei Orgânica do município de Buriticupu, considerando os princípios de direito e transparência e direito de acesso à informação, tais princípios são fundamentais para a garantia da boa governança e eficiência da gestão pública. Resolve convocar a população em geral, bem como os membros do Poder Legislativo e a quem possa interessar
para a seguinte ordem do dia: audiência pública de apresentação de demonstrativos financeiros e gestão consolidados referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025 do município de Buriticupu, estado do Maranhão. Segundo, demais assuntos julgados pertinentes. Local: prédio da Câmara Municipal de Buriticupu, Maranhão, Rua Nelson Pereira Dias, número 1, Centro. Data 28 de maio de 2025, horário 10 horas. Buriticupu, Maranhão, 19 de maio de 2025. Atenciosamente, Magnonel Valério Martins, secretário de Transparência e Controle Interno. Nesse momento, a palavra está franqueada ao nosso secretário, Magnonel Valério, secretário municipal de Transparência e Controle Interno. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, cumprindo o nosso ofício enquanto servidor público que somos. E quero agradecer à presidência dessa casa, nesse ato representado pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finança, vereador Everto. Agradecer a presença da vereadora Nazaré e do vereador Nilton, assim como a equipe técnica da contabilidade do município de Buriticupu, Gildomar, Milzete e Moisés. Também quero agradecer a presença das pessoas que se deslocaram de suas casas para, mais uma vez, vir a essa casa ouvir dos seus agentes políticos sobre a responsabilidade que trazemos sobre nossos ombros. A Lei de Responsabilidade Fiscal para a gestão do prefeito João Carlos não é um bicho de 7 cabeças, e sim um instrumento que contribui em muito para o bom andamento do serviço público. E o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da mesma lei, ela diz que nós, agentes públicos, ou o prefeito, ou a quem ele designar, tem que vir à Casa de Leis e fazer exposição quadrimestral das suas ações. E hoje, 28 do mês de maio, a gente fecha o primeiro ciclo que compreende o primeiro quadrimestre do exercício de 2025. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao nosso contador, um dos nossos contadores, desculpa, eu costumo chamar de professor Milzete, porque usa de uma didática tão boa que não tem como a gente não aprender. Apesar de serem números, apesar de serem percentuais, apesar dos pesares, o professor Milzete consegue transmitir essa fala com muita didática. Parabéns, Milzete, e a palavra franqueada a você agora. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos os presentes, senhores vereadores, vereador aqui presente. Estamos aqui para explanar e demonstrar a receita, despesas, índices, percentuais de gastos do município de Buriticupu relativo ao primeiro quadrimestre de 2025. Avaliação do cumprimento das metas fiscais primeiro quadrimestre 2025. A exigência legal
em cumprimento do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o final dos meses de maio, setembro e janeiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Neste quadro, apresentamos o comparativo da receita prevista para a receita arrecadada no período. Obrigado. Da receita arrecadada no período. A receita corrente, a previsão é 342.185.400 reais. Foi arrecadada no período R$ 118.406.445,95, equivalente a 34,6%. Essa receita corrente, ela é formada pela receita tributária, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, que totalizou esse valor de R$ 342.185.400 reais, que é a previsão, e foi arrecadada R$ 118.406.445,95. A receita de capital, que é formada pela operação de crédito e transferência de capital. A previsão é R$ 131.612.000 reais. Foi arrecadada no período R$ 150.954,55, equivalente a 11% da previsão inicial. A receita intra-orçamentária, a previsão é R$ 10.388.000 reais. Foi arrecadada R$ 417.711,20. Do total da receita prevista para o ano, R$ 484.185.400 reais foi arrecadada no primeiro quadrimestre de 2025, o total de R$ 118.975,111,70, equivalente a 24,57% da receita prevista para o ano. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida serve de base de cálculo para as despesas com pessoal, prestação de garantias e operações de crédito. A receita corrente líquida, no período de maio de 2024 a abril de 2025, correspondeu ao volume de R$ 322.115.437,27. A receita corrente líquida, ela é equivalente aos últimos 12 meses, que é o período de maio de 2024 a abril de 2025, que deu esse total de R$ 322.115.437,27. Aí compõe a receita corrente líquida o somatório das receitas correntes, que são as receitas tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes, arrecadada em um período de 12 meses. As despesas. As despesas correntes. A despesa fixada para o ano, despesas correntes, é R$ 325.385.893,54. E a despesa paga no primeiro quadrimestre de 2025, despesas correntes foram R$ 69.777.157,82.
As despesas de capital. As despesas de capital prevista é R$ 145.322.706,46. A despesa de capital paga no período foi R$ 8.760.067,81, totalizando o total fixado de R$ 470.708.600. E a despesa total paga no período foi R$ 78.537.225,63. As despesas correntes. As despesas correntes, elas foram formadas com pessoal e encargos, juros e encargo da dívida e outras despesas correntes. Despesas correntes, despesa fixada, R$ 325.385.893,54. E a despesa paga foi R$ 69.777.157,82. Despesas com pessoal e encargos, o previsto R$ 133.341.806,73. E a despesa paga foi R$ 36.952.761,30. Os juros e encargo da dívida, o valor previsto R$ 7.811.000. E a despesa paga foi R$ 1.885.817,95. Outras despesas correntes, a despesa fixada, R$ 184.233.086,81. E a despesa paga, R$ 30.938.578,57. A despesa de capital. A despesa de capital é formada pela despesa de investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, que compõe a despesa de capital. O total de despesa de capital prevista é R$ 145.322.706,46. A despesa paga foi R$ 8.760.067,81, que está subdividido em investimentos, R$ 133.957.956,46. É o valor previsto. E o valor pago foi R$ 6.499.070,52. Amortização da dívida, o previsto R$ 11.213.750. E a despesa paga foi R$ 2.260.977,29. E a despesa intra-orçamentária, o previsto foi R$ 13.476.800. E a despesa paga foi R$ 385.814,59. Neste quadro demonstra as despesas com pessoal. Os municípios não poderão gastar com pessoal mais do que 54% da receita corrente líquida, tendo por limite de alerta 48,60%. No primeiro quadrimestre de 2025, a despesa com pessoal ficou abaixo do limite de alerta, representando 41,02% da receita corrente líquida. Despesas com pessoal do Poder Executivo, 41,02%. O limite de alerta é 48,6%, o limite prudencial é 51,30% e o limite máximo é 54%. Despesas com educação. Os recursos destinados à educação na modalidade de manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, atingiram no primeiro quadrimestre o percentual de 26,15% das despesas em relação à receita líquida de impostos. Aplicação de 71,49% do Fundeb na remuneração dos profissionais de educação básica.
Aplicação de 52,70% da complementação da união do Fundeb-VAT na educação infantil. Aplicação de 16,90% da complementação da união do Fundeb-VAT em despesas de capital. Mínimo anual de 25% é o exigido pela lei. Valor apurado até o bimestre, R$ 9.676.569,10. O mínimo exigido é 25%. O município aplicou 26,15%. O mínimo com 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. O valor apurado até o bimestre, R$ 35.476.699,60. O valor a ser aplicado 70%. O valor aplicado 71,49%. Percentual 50% da complementação da união do Fundeb-VAT na educação infantil. O município aplicou R$ 8.049.494,27. O percentual mínimo é 50%, o município aplicou 52,70%. Mínimo de 15% da complementação da união Fundeb-VAT em despesas de capital. O município aplicou R$ 5.206.261,85. Percentual mínimo 15%. O município aplicou 16,90%. Ou seja, todos os índices com educação, os índices do Fundeb, o município aplicou o mínimo, né, exigido pela lei. Despesas com saúde. O município direcionou para a despesa em ações de serviço público de saúde recursos próprios no montante de R$ 4.594.938,95, o que equivale a 15,85% da receita no primeiro quadrimestre do exercício de 2025, totalizando um percentual de 15,85%. A lei determina que seja aplicado o mínimo de 15%. O município aplicou 15,85%, também cumprindo as exigências da lei. Resultado primário. O resultado primário é composto das receitas primárias menos as despesas primárias, que o resultado primário e o resto a pagar processados. O resultado primário no período deu R$ 17.230.035,27. Resultado primário. Indica se os níveis de gasto orçamentário são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Finalidade: demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Então, o resultado primário foi positivo. Resultado nominal. O município alcançou no quadrimestre um valor de R$ 6.352.674,43, sendo que a meta prevista na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, para o exercício de 2025 é de R$ 3.908.401,87. Resultado nominal estabelecido para a LDO de 2025, R$ 13.570.396,79. O valor apurado no primeiro quadrimestre, R$ 29.712.381,68. Observação. Resultado nominal. O resultado nominal é o conceito fiscal para mais amplos e representa a diferença entre os fluxos agregados de receitas totais, inclusive de aplicações financeiras e de despesa totais, inclusive despesa com juro, num determinado período. Conclusão. Todos os requisitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal foram devidamente observados, revelando com clareza o compromisso do governo municipal com a gestão dos recursos públicos. João Carlos Teixeira da Silva, o prefeito, Prefeitura de Buriti, Secretaria de Gestão e Transparência
E agradeço a oportunidade e a presença de todos. Muito obrigado. Eu queria aqui registrar aqui a presença do secretário de Indústria e Comércio, meu amigo Erondino Valério, secretário adjunto, meu amigo Fialho, parabenizar aqui cada um de vocês pelo trabalho e presenciar também a presença aqui da Guarda Municipal. Muito obrigado por ter vindo. Passo aqui a palavra ao secretário Magdonel Valério, as considerações finais. Obrigado, eu vou nessa vaga da Vamos, eu achei tão bonito essa cadeira. Rapaz, pedir perdão. Mais uma vez, sejam bem-vindos, os que acabaram de chegar. Obrigado, secretário da Indústria e Comércio, titular, meu irmão Erondino, meu irmão Fialho, secretário adjunto, bem como sua equipe, né? Quero registrar também a presença do professor Edvane, o amigo Zé Biló. Sintam-se à vontade. Pela belíssima exposição feita pelo nosso contador Milzete, já podemos perceber que os pontos positivos que precisavam ser abordados, esses foram com muita clareza, e também dizer que os índices, eles têm demonstrado muito equilíbrio, apesar de que em algum momento a lei vai estabelecer que necessariamente a gente precisa investir o mínimo de 50% e nós já ultrapassamos aí os 51%. Significa dizer que o prefeito João Carlos, ele tem tido o compromisso, principalmente na valorização do magistério, na valorização da Secretaria do Desenvolvimento Social, assim como na saúde. Até agora, o que nós podemos perceber foi que quase 16% do valor que está destinado, orçado, de acordo com a apresentação do nosso contador, ele já foi investido nesses primeiros 4 meses. Então, essa gestão, ela tem compromisso com a transparência, essa gestão, ela tem compromisso com o equilíbrio fiscal e ela tem compromisso de expor e mostrar à sua população onde está sendo investido as nossas contribuições, sejam tributárias, de serviços ou de produtos. Então, quero dizer que o valor aluno total também foi mantido o equilíbrio, né? O valor de 70%, o percentual correspondente a 70% dos investimentos no Fundeb, nós temos o mínimo por cento de 70% e já temos investido quase 72%. Foi o que nós pudemos observar na exibição que foi feita aqui pelo Milzete, projetada aqui no telão. Então, mais uma vez, só agradecer a presença de todos, mais uma vez, enfatizar o nosso compromisso com o controle e a transparência desse município. Muito obrigado a todos que saíram de suas casas para virem nos prestigiar.
Eu queria aqui agradecer a transparência do prefeito João Carlos, o secretário de Transparência, o Magdonel, agradecer a presença de cada uma das pessoas que aqui estão, os contadores, os vereadores que acompanham aqui a mesa, e como presidente da sessão, como está tudo resolvido, não tem mais nada a se tratar, eu encerro aqui a sessão.